Olá, pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Ara Bitcoin podcast e hoje o nosso tema não poderia ser outro. O nosso tema hoje está com um cheirinho bom, um cheirinho de pizza, porque nesse dia 22 de maio, nessa sexta-feira, a comunidade Bitcoiner comemora o Pizza Day. Se você não conhece a história do Pizza Day, nesse podcast a gente vai te explicar, porque essa é uma data onde todos nós Bitcoiners ficamos muito felizes, porque eu duvido que alguém aqui não goste de pizza, né, Carol? Bom, tá pra nascer quem não gosta de pizza. Tá para nascer. Tem gente que não pode comer, né? Tolerância a glúten, lactose, essas coisas. Mas é difícil achar alguém que não gosta de pizza. E acho que no futuro vai ser tão difícil quanto achar alguém que não gosta de Bitcoin. É Conseguir fazer o próximo. verdade, é verdade. Não, e eu, assim, a minha comida favorita é pizza, né? E aí eu fico muito orgulhosa de ser Bitcoiner e ainda por cima ter um Pizza Day dentro do ecossistema do Bitcoin. Eu acho o melhor dia já criado dentro do ecossistema do Bitcoin é o Pizza Day. Bom, e aí o que acontece no dia 22 de maio? Todo mundo aí, os Bitcoiners se reúnem, alguns se reúnem, alguns comem pizza em casa, né? Mas a ideia é comer pizza para comemorar. E comemorar o quê? É isso que você vai descobrir nesse podcast, a história por trás do Pizza Day. Eu sou a Cacá, comigo aqui tá a Carol, nós somos as fundadoras da Era Bitcoin, estamos aqui há 7 anos educando sobre Bitcoin. Pessoal, agora, 1º de junho, a gente faz 7 anos, Carol. O tempo passou rápido, desde 2019 tem conteúdo aqui sobre Bitcoin. Então vamos lá, que história é essa do Pizza Day? Primeiro eu quero saber, Carol, tu compraria pizza pagando em Bitcoin? Totalmente. Inclusive, já fiz isso. E faria também lá na época do Laszlo, né? Tu vai contar a história, mas não tenho receio nenhum, porque Bitcoin é dinheiro. E dinheiro tu usa como meio, né? Como um meio para alguma coisa, para tu comprar algo que tu precisa ou que é muito naquele momento. Então, acho que a gente, enfim, vai falar depois sobre a galera que julga quem gasta Bitcoin, mas Bitcoin é um meio para um fim que é atender as nossas necessidades, seja de preservar valor ou seja de usar como um meio de troca para algum objetivo específico. E eu acho que para comprar pizza é mais do que justo, né? A pessoa tá com fome, quer comprar pizza. E mais justo ainda foi o motivo do Laszlo, que eu acho que daí faz sentido tu contextualizar o que aconteceu. Eu posso trazer também por que ele gastou, que eu acho que isso é super importante também, a história paralela, né? Como que ele chegou na decisão de gastar Bitcoin para comprar essas pizzas. A gente já volta com o Ara Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin, mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. E ainda tem taxa zero a partir da segunda compra no mensal ou semanal. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$100, você ganha R$5 em Bitcoin. Bora fazer DCA e acumular satoshis. Se você já entendeu que lugar de Bitcoin é na sua carteira, o próximo passo é parar de depender de uma única chave e criar a sua multisig. Hoje em dia existem muitas formas de fazer isso e a Casa te ajuda a criar multisigs em que o seu Bitcoin fica num cofre que precisa de mais de uma assinatura para poder mover fundos. Então, se o seu celular some, se a hardware quebra, se você perder a sua seed ou alguém te pegar num assalto, você não perde os seus Bitcoin. É simples de usar, sem KYC, e tem também a opção de configurar a herança com a sua multisig. Para começar, é só baixar o app da Casa, criar sua conta em casa.io. Você garante o desconto de 10% também clicando no link aqui na descrição. É só escolher o seu plano, aplicar o cupom AREABITCOIN, criar o seu setup multisig e começar a amplificar a segurança da sua carteira. E voltamos ao Ara Bitcoin Podcast. Beleza, mas vamos lá, vou contar então, Carol, a história do Laszlo Hanieks, porque lá em 22 de maio de 2010, somente um ano depois ali do Bitcoin começar a rodar, o Laszlo, que é um dev, um programador, né, ele acompanhava o Bitcoin lá desde os primórdios, desde o início, ele fez uma postagem num fórum chamado Bitcoin Talk. Esse fórum, ele é bem conhecido, assim, porque muitos programadores, devs, a galera Bitcoiner lá do início, inclusive Satoshi tem várias mensagens nesse fórum, ali na época de 2009 para frente. E qual que era a mensagem que ele postou ali no dia 22 de maio de 2010? Ele postou assim, ó, deixa eu ver se foi exatamente no dia 22 de maio, foi antes, foi no dia 18 de maio, foi alguns dias antes, foi no dia 18 de maio que ele postou, tô olhando aqui a mensagem, né? Ele botou assim, ó, traduzindo para português, pagarei 10 mil bitcoins por algumas pizzas, como talvez
2 grandes, então tenho algumas sobras para o dia seguinte. Eu gosto de ter pizza para beliscar mais tarde. Quem não gosta também adora. Você pode, você mesmo pode fazer a pizza e trazer para minha casa, né? Ou encomendar ela para mim em um local que faça a entrega. Mas o que eu pretendo é que a pizza seja entregue em troca de bitcoins, onde eu não tenha que pedir ou preparar eu mesmo, como pedir um prato de café da manhã em um hotel, algo assim. Eles apenas trazem algo para você comer e você fica feliz. Eu gosto de coisas como cebola, pimentão, linguiça, cogumelos, tomate, calabresa, etc. Também gosto de pizzas de queijo comuns, que podem ser mais baratas de preparar ou adquirir. Se tiver interesse, me avise e podemos fechar negócio. Na verdade, ele botou um desafio ali naquela época, né, Carol? Bitcoin não valia muito naquele momento e ele botou um desafio nesse fórum para ver se alguém topava aquele desafio e para Sabe mostrar quanto como valia Bitcoin era Bitcoin? dinheiro. Quanto? 0,0041. Menos de um centavo, são frações de centavo. Então, era da época que Bitcoin não valia nada, né? Não tinha um preço, assim, determinado globalmente. Eram as primeiras precificações do Bitcoin. E esse desafio era justamente isso, é alguém topar a troca. Para mostrar que Bitcoin podia realmente ser usado como dinheiro e valia alguma coisa e podia ser trocado por produtos ou serviços, né? Sim. Tá, termina a história que eu gosto muito do lado paralelo do papo que ele teve com o Satoshi. Mas vai lá, segue adiante. Tá, beleza. Eu não sei se eu vou trazer o papo do Satoshi aqui, mas depois tu pode complementar. Aí um cara, o Jeremy, ele concordou em participar, ele aceitou o desafio e concordou em participar dessa transação. E aí, então, assim foi feito. O Laszlo, ele enviou, né, os 10 mil BTC para o Jeremy, e o Jeremy comprou 2 pizzas por $25 na rede americana Papa John's e mandou entregar no endereço do Laszlo. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo da transação original, que dá para ver, inclusive, ali no explorador de blocos, para quem tiver essa curiosidade de acompanhar. E tem, inclusive, foto das pizzas originais, né, pagas com Bitcoin, daqui a pouco eu mostro aqui. O Laszlo, ele tirou a foto do lado dos 2 filhos, com as 2 pizzas que foram entregues ali pelo Papa John's. E aí fica muita pergunta, assim, né? Primeiro, isso foi, na verdade, um P2P. O Laszlo, ele não comprou essas pizzas diretamente do Papa John's. E eu acho uma pena o Papa John's não usar isso como um marketing até hoje. O Papa John's nunca se pronunciou, a rede nunca falou nada sobre isso. Cara, assim, ó, nossa... Quem é o marketing do Papa John's que não tá vendo isso? Pelo amor de Deus. Todo ano o Papa John's deveria promover o Pizza Day, sabe? E pegar essa história para si. Mas até hoje não o fez, o que é uma pena. Mas é isso. Muita gente acha, né, que o Laszlo, ele pagou diretamente para o Papa John's, né, as pizzas, pagando 10 mil BTC, mas não foi assim. Então foi feito um P2P. Na verdade, quem ficou com esses 10 mil BTC foi o Jeremy, né? O Jeremy foi lá e pagou em dólares para o Papa John's, mas ficou com os 10 mil BTC para ele, né? Então foi dessa forma, foi feito um P2P. Mas essa história toda já mostra como ali naquela época de 2010 já poderia ser feito uma troca, né? Por produtos, por serviços. Agora, a pergunta que fica, Carol, quanto... Tu já disse quanto que valia esses 10 mil BTC naquele momento, né? Ali naquela época, né? Ou seja, pelo que tu comentou, né? Do 0,0041 USD, né? Cents de dólar, dá $41 mais ou menos. Agora, hoje em dia, esses 10 mil BTC valem quanto? Pergunta que eu não quero calar. Em dólares, 780 milhões de dólares. E em reais, quase 4 bilhões, 3,9 bilhões de reais. Então... É aí que vem a crítica, né? O Laszlo foi burro, vendeu, pagou a pizza em Bitcoin. Se ele tivesse guardado esses 10 mil Bitcoin, ele teria hoje 4 bilhões de reais ou 800 milhões de dólares. Nossa, uma fortuna absurda. Mas eu acho que quem fala isso está muito centrado no preço em fiat das coisas, não entendendo o que o Laszlo quis provar, e que foi justamente essa ação do Laszlo que posiciona o Bitcoin como um dinheiro alternativo, que é o que tu falou, foi feito um P2P. Por que Papa John's não pega para si essa publicidade? Porque eles não aceitaram de forma direta. Eles poderiam, claro, né, se eles quisessem dizer que agora aceita, mas não, foi o Jeremy que comprou, que fez essa intermediação, e o que
também comprova essa tese do Pizzagate é que Bitcoin, ele é um dinheiro que atende às necessidades de um contrato que não depende do intermediário. Então, pensa só, Papa John's nem tem nada a ver com a pizza. Eles fizeram a pizza, mas a negociação foi entre duas pessoas. Exato. Uma que tem Bitcoin e outra que valoriza Bitcoin e que aceita receber. Então, como para tu negociar com Bitcoin, só precisa de duas pessoas, duas pontas. A que quer pagar em Bitcoin, porque só tem Bitcoin, e a que quer receber, porque entende que tem valor. E esse é o ponto. A partir do momento que o Jeremy topou receber, comprovou que tem valor, que tem demanda, que tem gente querendo receber Bitcoin como pagamento. E é por isso que acontece toda a comemoração, né? É a celebração da consolidação cada vez mais do Bitcoin como um dinheiro imparável, porque nada mais imparável do que uma negociação entre duas pessoas que ninguém pode se intrometer no meio do caminho, né? E, enfim, a gente, quando estuda Bitcoin, percebe como o sistema Fiat intermedializou tudo, meteu o banco em tudo e meteu o bedelho em tudo, tentando ser um grande intermediador na humanidade, né? Mas o que sobra, qual que é o chão, assim, dos fundamentos e da base da liberdade, que é justamente as pessoas são livres para se relacionar e criar contratos entre si. E é isso que Bitcoin protege, né? Esse direito, essa capacidade, esse direito natural das pessoas negociarem entre si, seja para comprar uma pizza ou qualquer outra coisa que queiram. Bitcoin é uma ferramenta poderosíssima para isso. E essa celebração vem desse ponto, né? E aí, o que eu ia falar antes sobre a galera Fiat que critica o Laszlo? Claro, se a gente observa isso, que agora cada pizza vale 2 bilhões de reais ou 400 milhões de dólares, e juntas somam o dobro disso, 4 bilhões de reais ou 800 milhões de dólares aproximadamente, a tendência é que essas pizzas cada vez valham mais. E vai valer mais. Porque Bitcoin tende a valorizar cada vez mais. E vão continuar criticando o Laszlo por ter comprovado essa tese, porque que é uma visão limitada criticar o Laszlo, porque ele era um dos primeiros mineradores. Ele minerava 700 Bitcoin por dia com a GPU dele. E ele só fez esse gasto, aí é o ponto que eu queria chegar, porque a parte que eu sou apaixonada dessa história, né? O lado do porquê que ele fez isso. Satoshi pediu para ele gastar. Porque o Laszlo, ele estava acumulando demais. Ele estava com cerca de 80 mil Bitcoin na carteira naquele momento. E ele seguiu minerando depois. Então ele gastou 80 mil BTC, cara, eu não consigo nem imaginar. Então ele gastou Muito um oitavo BTC. do que ele tinha. Ele gastou uma pequena parte do que ele tinha, porque o Satoshi falou pra ele, Laszlo, tu tá acumulando demais. Tenta se desfazer desses seus Bitcoin, tenta gastar, vê se alguém vai aceitar. E ele falou, tá, vou gastar com algo que eu gosto, vou ver se alguém topa por pizza. E aí topou, deu certo. Mas a história pouco falada do Pizzagate é justamente a visão do Satoshi sobre como era importante Bitcoin circular, não ficar concentrado na mão de alguns. E isso corrobora com o fato de que ele nunca vendeu, né? Satoshi sumiu, morreu, sei lá, e nunca movimentou nenhum dos Bitcoin que ele tinha, que é o padrão Patoshi, que a gente já falou esses dias no Rios e vai falar depois. Nunca vendeu. E então, de alguma forma, ele tentou orientar ou provar por que não é legal para o Bitcoin muitas pessoas acumulando e que justamente a melhor forma de redistribuir o Bitcoin é gastando, é o P2P, são as transações do dia a dia, é através dessas, muita gente considera venda, né? Mas é através do uso como dinheiro que o Bitcoin é redistribuído para pessoas que ainda não têm, que foi como Jeremy, talvez muitas pessoas receberam Bitcoin ao longo do tempo. Então, Carol, eu entendi o que tu falou, só que aí eu vou te provocar aqui, porque a fala achei que ficou um pouco estranha, no sentido de, tipo assim, ó, o Satoshi foi lá e pediu pro Laszlo gastar os BTC para não concentrar muito BTC com o Laszlo. Mas o próprio Satoshi tem muito BTC na carteira. Sim, tem, mas ele nunca vendeu, então isso mostra como, tipo, ele, desde o princípio, estava tentando comprovar o Bitcoin como um sistema, como um dinheiro, e não como um mecanismo de lucrar em cima do protocolo. Porque essa é a diferenciação do Satoshi para outros fundadores, né? O Satoshi nunca vendeu, e o fato dele não vender, esses Bitcoins ficam ali parados, inclusive como um canarinho na mina contra ataques. São os Bitcoins mais fáceis de serem roubados. Então, até o fim, ele seguiu e segue sendo, porque nunca movimentou, né? Como se fosse um mártir, assim, porque ele tá deixando esses Bitcoins dele ali expostos para ataque, para proteger a rede, para avisar a rede, caso um computador quântico surja e ataque, os deles são os mais suscetíveis, são os primeiros Bitcoin. Então, ele nunca teve a intenção de vender.
Entendi. Na verdade, o de Satoshi, então ele tipo, quase que congelou, assim, ele nunca movimentou, ele nunca teve a intenção de vender, ele esqueceu isso e nunca vai ser movimentado. Já o Laszlo, não, ele pede para o Laszlo usar um pouco, porque o Laszlo, ele sabia que o Laszlo ia ou vender, ou ia acumular muito para vender depois, ou, enfim, sabia que o Laszlo não tinha essa intenção de congelar esses BTC. E ele nem queria forçar, tipo, seja como eu e nunca vê. Não, ele só disse, tu tá concentrando, tenta vender. Vamos tentar provar esse ponto aqui de que Bitcoin é um dinheiro, sabe? Então, esse é o ponto. E aí, isso é mind-blowing, assim, é de explodir a cabeça, porque olha quanto tempo o mundo tá digerindo Bitcoin, tentando entender Bitcoin como um protocolo e como que ele descentralizou de forma orgânica. Satoshi já sabia desde o princípio tudo isso, porque ele sabia que tu realizar lucro e tu vender o Bitcoin, ele como o criador, seria um mecanismo de quebrar todos os fundamentos que ele mesmo criou, entende? Então, a partir do momento que ele não vende, que ele congela não, que ele deixa dormente ali aqueles Bitcoin, e que ele não movimenta nenhum, ele mostra como ele não criou o Bitcoin para ser um ativo, mas para ser um dinheiro, como ele também abre mão dessa riqueza quando ele deixa ele parado, e deixa ele parado talvez propositalmente, ou porque ele morreu, perdeu o acesso, ou para justamente ser esse sinalizador de ataques. Então, até sob ataque, Satoshi estaria fazendo uma benfeitoria na rede. Né? Ou seja, ele minerou muito Bitcoin lá no início e transformou esse Bitcoin que ele minerou, 5% do supply, em um honeypot, ou seja, uma quantidade suficiente de Bitcoin para ser um chamariz para atrair atacante, para não atacar o restante da rede, não atacar outros usuários. Então, até o fim, ele segue sendo uma espécie de mártir benfeitor do Bitcoin. Inclusive, tem dedo dele nessa transação do Laszlo para comprar pizza, para validar a tese do Bitcoin como um dinheiro, e é por isso que é Bitcoin Peer-to-Peer Cash e-Cash System, né? Um sistema de dinheiro eletrônico. Sempre foi sobre dinheiro, mas não sobre transações e transações a qualquer custo, que é o caso, a gente vai flipar para outro argumento, que é Bitcoin Cash, que mudou todo o protocolo para se dobrar para as transações, mas Bitcoin como um dinheiro, como um ouro que é minerado e que serve como reserva de valor no futuro, ele entende essa visão, mas também tenta desconcentrar na mão do Laszlo e dos próprios mineradores iniciais do passado. Interessantíssima essa tua visão que tu trouxe, Carol. E assim, tu estava comentando, né, que muita galera Fiat critica o Laszlo por ter gasto esses 10 mil BTC, que isso vale muito hoje. Aliás, pessoal, essa é a pizza, são as pizzas mais caras da história. Nunca umas pizzas foram tão caras assim. Não existe pizza mais cara que essas, né? Então isso é um fenômeno, é um marco. E aí a galera critica muito o Laszlo por isso. Só que, como tu comentou, né, Carol, ele tinha muito mais BTC. Pensa se ele guardou os outros 70 mil unidades de BTC que ele tinha na época. Tipo, é muita coisa. E ele mesmo já deu entrevista comentando que ele não se arrepende disso. Que ele fez aí porque Satoshi pediu, então ele não se arrepende de maneira nenhuma. E pensa só se Laszlo não tivesse feito isso, a gente não teria essa comemoração, não teria esse marco, porque é um dia não só de comemorar, né, mas também de refletir e de mostrar ao mundo como o Bitcoin é sim peer-to-peer e pode ser usado como dinheiro. Então, lá em 2010, o Laszlo provou isso, né? Então, por isso a comemoração, por isso que esse dia é tão importante. E muita gente hoje vem com esse papo de que não é para gastar Bitcoin, não pode gastar Bitcoin. Ainda assim, tem gente que diz que Bitcoin não é dinheiro. Cara, desde 2010 está provado que dá sim para usar. E agora sim, Carol, como que a galera pode, nesse dia 22 de maio, nessa sexta-feira, usar Bitcoin para pagar suas pizzas? A gente já volta com o Árabe Bitcoin Podcast. Você está perdendo de ganhar Bitcoin. Com o cartão de crédito da Bipa, toda vez que você faz compras, você ganha cashback em Bitcoin na sua conta. A Bipa facilita você acumular de forma direta e ainda oferece 8 saques grátis por mês para sua própria custódia. Para ter um cartão desses, é só abrir uma conta na Bipa clicando no link aqui na descrição e seguir o passo a passo do aplicativo. E com o código ARABITCOIN, na sua primeira compra acima de R$100, você ainda ganha R$5 em Bitcoin. Aproveite para transformar suas compras do mês em satoshis e aumentar ainda mais o seu RODO. E voltamos ao Árabe Bitcoin Podcast. Boa. Eu acho que a melhor forma de usar Bitcoin como dinheiro é mapear ou descobrir alguém perto da sua região, próximo, que aceita Bitcoin. E aí compra alguma coisa dessa pessoa.
Pode ser uma pizza, mas pode ser qualquer outra coisa. Porque eu acho que esse é o símbolo, porque o que o Pizza Day traz também, né? Mesmo que governos se tornem autoritários e proíbam as pessoas de transacionar entre si via banco e exchange, não tem como proibir as pessoas de fazerem transações P2P de carteira para carteira. E como que isso pode acontecer? De forma local. As pessoas estão próximas ali de quem você vai consumir. Então, a importância de ter essa rede local de bitcoiners que aceita criar esse mini mercado, né? Tem muito sobre as economias circulares, mas as economias circulares, às vezes, são numa região, num bairro, mas isso pode acontecer de forma bem orgânica, sem ter alguém dizendo como que tem que evoluir essa economia circular. Pode ser um grupo de amigos que aceita, daqui a pouco tem um outro lá na esquina que é Bitcoin, que você sabe que aceita também, consuma dessas pessoas. Então, eu diria que você é um pouco polêmica aqui, não precisa ser necessariamente pizza no Pizza Day. Posta que você comprou um café de um café que aceita Bitcoin. Eu acho que essa é a melhor forma, consumir localmente, porque pensa só, governos proíbem Bitcoin. As moedas entram em hiperinflação. Vamos pensar daqui 30 anos, 20 anos. O sistema Fiat quebra, porque é o que acontece ao longo do tempo. Como que as pessoas que têm Bitcoin vão sobreviver? Ou vão conseguir negociar sem serem confiscadas? Vai mandar para exchange, onde o governo vai saber que a pessoa tem Bitcoin e vai confiscar? Ou vai negociar entre si com o seu microcosmos local, com seus amigos? Então, por isso que é muito importante, desde já, mapear, desenvolver, evoluir essas pessoas localmente, entender quem que aceita e poder fazer essas trocas P2P de forma direta. Eu acho que tendo essa visão do porquê que tá fazendo isso é mais importante do que, eu vou homenagear o Laszlo lá de 2010. Caraca, não é isso. Tu não tá entendendo por que a galera comemora esse dia. Porque prova que governo nenhum, banco nenhum pode te parar de fazer esse tipo de transação. Então, quanto mais pessoas querendo pagar em Bitcoin, ou a gente já falou muito sobre isso, sobre ativando essa fagulha de eu posso aceitar Bitcoin, aceito Bitcoin. Mais pessoas vão poder negociar entre si sem envolver esses intermediários, que foi o grande movimento do sistema Fiat, que é intermedializar tudo, cobrar caro por tudo, cobrar caro para intermediar. E aí as pessoas perderam essa coisa da negociação P2P, que muito se existia no dinheiro físico, né? Tu pagava direto na mão da pessoa com dinheiro físico. Hoje em dia, pouco se usa dinheiro físico, se usa Pix, se usa cartão, que é ou tu tá usando o Banco Central e um banco como intermediário, ou tu tá usando o emissor do cartão de crédito ali, débito, e o banco tá usando pelo menos 2 intermediários em cada transação que tu faz. Olha quanta informação isso gera e o quanto custo isso gera também, e quanto poder esses intermediários acabam absorvendo. Então, eu sei que a resposta que eu dei não é a que tu talvez imaginou que eu ia dar, mas para mim esse é o ponto mais importante. A forma de comemorar é consumindo localmente dos bitcoiners que você conhece no seu bairro, na sua rua, sei lá, de um amigo que aceita Bitcoin, para começar esse movimento e evoluir essa mentalidade, porque tá muito ainda atrelado, o Laszlo foi burro que comprou a pizza com Bitcoin. Caralho, não é isso. Tá puta, é o Bitcoin. Tá puta. Eu fico puta com esse argumento. É justamente provando o Bitcoin como uma ferramenta imparável. Total. Eu acho total, que esse seria o meu ponto sobre isso. Total. E, bom, mapear pizzarias, donos de pizzarias que aceitam Bitcoin é um caminho. Também. Sei que não existem muitas, né? Mas o btcmap.org, deixa eu ver se confirmar aqui se é o .org mesmo. Vou botar aqui embaixo nesse podcast o link para você acessar. É um mapa, né? Um site que você consegue ver o mapa do mundo, onde você consegue encontrar lugares que aceitam Bitcoin. Então, dá uma olhada ali se tem alguma pizzaria na sua cidade aceitando Bitcoin. Na internet também, eu sei que em São Paulo tem uma pizzaria que aceita Bitcoin, então geralmente eles fazem todo ano um Pizza Day por lá, então eles devem divulgar sobre isso, a gente vai compartilhar lá nos stories se eles divulgarem. E outros lugares também que forem fazer Pizza Day, marca Arabitcoin lá no Instagram, que a gente compartilha e vocês conseguem saber onde que vai rolar Pizza Day. Mas no BTC Map é um dos sites para você procurar. E também tem uma outra maneira de fazer, que é através da Bitrefill. Porque quem não conhece, é um aplicativo, você baixa, você compra vouchers, tem voucher da Pizza Hut. A gente já fez compras de pizza, diversas formas assim, através da Bitrefill. Você compra um gift card em Lightning, inclusive pode usar Lightning, que é muito interessante. Não precisa colocar nenhum dado para usar a Bitrefill, sem KYC. Você coloca um e-mail, aí faz o seu cadastro, baixa o aplicativo, compra um gift card num valor ali da pizza que você quer usar, e aí troca esse gift card por Pizza Hut ou outras, não sei se tem mais pizzarias ali, depende, não sei se eles adicionaram mais, mas Pizza Hut com certeza, até então estava na Bitrefill, e você troca esse gift card por
Pizza Hut ou por Uber Eats. iFood eu não me lembro se tá, mas talvez tenha o iFood também. Não é uma forma direta de comprar, né, a pizza P2P, mas é uma forma de você usar o Bitcoin e ter essa experiência. Caso não tenha uma pizzaria na sua cidade que aceite Bitcoin, você pode fazer dessa maneira e ter a experiência aí de pagar as suas pizzas usando Bitcoin. Tem uma terceira... Tô me coçando para falar. Fala aí. Tem uma terceira possibilidade. Qual? O Bro desenvolveu o Bro, que é um aplicativo no Nostr, Total. que tem uma aba ali chamada Marketplace, onde quem aceita Bitcoin posta ali, se tem uma pizzaria, uma lanchonete, posta o seu serviço para ver se mais pessoas vão consumir nesse dia de você, né? Então, baixa ali o aplicativo Bro, vou deixar o link aqui embaixo, tá em fase de testes, né? Então, esse é um recado para os empreendedores, então. Para todos. Colocarem suas pizzarias lá. Quem tem comércio e empresa, colocar ali para a galera achar. E para quem quer consumir também. Então, ali vai ter uma lista de locais que aceitam Bitcoin. Inclusive, bom, não tem nenhum lugar perto de mim. A outra possibilidade é você fazer um P2P dentro do Bro. Ou seja, você coloca ali o código Pix da pizza que você comprou e um Bro vai pagar para você. Você paga em Bitcoin e o Bro paga, sei lá, o boleto da pizza ou a conta da pizza para você em Fiat. Também é um caminho, porque o Bro serve para isso, para trocas P2P de pessoas que têm... ou que paga contas, boletos, ou quer já se preparar para o Pizza Day e fazer essa compra, né? Pode gerar um boleto com a pizzaria, coloca ali e um Bro vai pagar para ela, por que não? Ou pega o código Pix ali da transação, porque tem o Pix, copia e cola, que funciona como um código, só que não é o Pix da pessoa, né? Não é a chave Pix da pessoa, mas é o código daquela compra, cola ali, gera uma ordem e o Bro vai pagar uma pizza para a pessoa. Então, é uma ferramenta que cada um tem a sua própria carteira ali, deposita os Bitcoin via Lightning, acontece via Nostr, sem nenhum tipo de dado, e pode usar agora no Pizza Day. De novo, está sendo desenvolvido, pode ter algum bug. Se tiver algum bug, comenta lá no GitHub ou manda pelo próprio e-mail ali de suporte que tem no Bro, que dá para fazer. É uma ferramenta que a gente criou e que pode ajudar também no Pizza Day. Eu não tinha pensado nisso no início do podcast, mas tá aí mais uma ferramenta para a galera usar nesse dia, né? E em todos os dias, na verdade. Boa, total. Excelente ideia. Eu vou deixar aqui embaixo desse episódio todos os links, inclusive o link do nosso artigo no blog, que eu falei aqui, vou mostrar, né, a foto do Laszlo com os 2 filhos e a pizza, tá dentro do nosso artigo, então melhor eu deixar o link aqui, e lá tem foto, inclusive, não só do Laszlo e dos filhos e as pizzas, mas também tem a foto ali do Bitcoin Talk para vocês verificarem, acompanharem. E também a foto do Jeremy, porque a pergunta que agora fica, Carol, que não quero calar, onde está Jeremy? Com os 10 mil BTC para contar o que ele fez com esse dinheiro, com esse valor, se ele guardou até hoje. O cara sumiu, eu acho, foi curtir a vida depois dessa. Eu sabia o que ele tinha feito, mas eu esqueci. Não sei se está no artigo a resposta, mas não, aí a especulação tá. Não? Ninguém sabe? Se alguém souber onde estará Jeremy, comente aí no podcast, porque eu não faço ideia onde foi parar o Jeremy. Sumiu. Foi curtir a vida, eu acho. Eu acho que eu faria a mesma coisa, com 10 mil BTC lá em 2010, e depois o Bitcoin subiu, eu ia desaparecer, só curtir. Se ele não gastou, né? Se ele gastou... Pô, mas gastar 10 mil BTC só o Laszlo naquela época. Depois, se o Bitcoin subiu, gastar 4 bilhões de reais... É que são 4 bilhões agora. Não, sim, mas durante, na época, Não sei, vamos ver, vamos tentar descobrir o que o Jeremy fez. Se ele segurou ali até 2017, 2016, aqui no post do artigo do blog tem ali os valores, ó. Em 2014 já valia 13 milhões de reais, em 2014, ou seja, 4 anos depois. Agora em 2012 valia 100 mil, então se ele torrou os 10 mil BTC em 2012, daí realmente... Coitado daí, né? Que é a questão do Bitcoin, né? O mais difícil é segurar, porque a pessoa vai vendo o preço subir e se coça para gastar. Por isso que poucas pessoas que acumularam nessa época conseguiram chegar nos 4 bilhões de agora e vai saber até onde vai, se não vai vender no meio do caminho. Por isso que a mentalidade é o ponto principal do Bitcoin. Não é a parte tecnológica, é você aguentar e segurar mesmo com a coceira de vender quando ele sobe, ou de usar tudo quando ele sobe. E aí esse é o ponto, né, do spend and replace. Então, a galera acha que vai gastar Bitcoin para comprar pizza e não vai seguir acumulando. Claro que quanto mais você acumula nas fases iniciais, mais isso
é convertido em valores fiat no futuro. Mas se você gastar Bitcoin, e você pode sempre repor, pode sempre receber de novo. Ou, no caso Lázaro, ele seguiu minerando, mesmo depois de ter comprado as pizzas. Esse é o ponto. Enquanto você for produtivo, você pode produzir coisas boas para o mundo, receber em Bitcoin e converter em Bitcoin e seguir acumulando mais. É uma visão limitada achar que se você gastar não vai ter mais. Não, se você seguir acumulando nesse mesmo período, você vai ter cada vez mais Bitcoin. Não, eles tinham muito, muito BTC, né? Tanto o Jeremy, com 10 mil BTC, mesmo que tenha gasto um pouco, ainda assim tem muito BTC, né? Se ele acumulou aí uma boa parte, ele tem muito BTC. E o Lázaro também. E o Lázaro é outro que desapareceu, né? Nunca mais ouviu falar depois de 2014. Ele deu uma entrevista ali e sumiu. Acho que estão curtindo a vida mesmo. Bom, pessoal, fiquem de olho lá no nosso Instagram. A gente vai compartilhar os lugares aí que tem Pizza Day para você comemorar nessa sexta-feira. Minha sexta-feira é garantido que eu vou comer pizza, né? Amo pizza, então com certeza estarei comendo pizza nessa sexta-feira. Espero que vocês também aproveitem esse dia para comemorar e comprem suas pizzas, paguem com Bitcoin. Quem nunca teve essa experiência de pagar alguma coisa com Bitcoin, aproveite esse dia para ter essa experiência. Você vai ver que é muito legal, muito rápido, muito fácil de pagar com Bitcoin. Eu vou deixar aqui embaixo desse episódio todos os links para você saber mais dessa história, os links para você entender também como que você pode comprar sua pizza com Bitcoin. Os links que a gente falou aqui nesse podcast. E bora comer pizza, né, Carol? Qual que é o teu sabor favorito? Pepperoni. Pepperoni? Pepperoni. Depende do pepperoni, né? Mas, no geral, pepperoni. Pra mim é bem difícil dizer qual é o meu sabor favorito, porque eu amo todas. Eu só não comeria a com abacaxi em cima, que é a que o Lázaro recebeu. Essa coisa de doce com salgado, não dá pra mim. Meio que cravaram no sabor, né? Exato. Duvidoso, assim, duvidoso. Mais normal, de queijo, sei lá. No mais, eu amo todas as pizzas. Então tá. Valeu, pessoal. Bom Pizza Day para todos vocês e contem aí depois para nós se vocês compraram as pizzas com Bitcoin, como foi a experiência. Bom Pizza Day para todos nós. Tchau, até mais.